Tá valendo? Os dois? Boa noite. Cidade de Breves, Ilha de Marajó, Pará, 19 horas. À minha esquerda aqui o Fabiano, intérprete de Libras. Aqui ao meu lado aqui o nosso almirante Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia. E aqui Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. O que estamos fazendo aqui na longínqua Marajó? Estamos aqui numa missão, tem mais deputados federais comigo aqui. Está o Fábio Faria, representante. Quem é o Embratel? Telebrás. Temos também aqui os deputados Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Vai ter turismo aqui, Marcelo? Claro. Você está fazendo turismo aqui hoje. Tem o Bruno Bianco aqui, que não é deputado, mas é secretário de Trabalho. Pessoal do aposentado aqui. Tem gente para aposentar aqui, Bruno? Tem, né? Muita gente, né? A gente vai usar o naviozinho aqui da Caixa Econômica, né? Tem o navio de você? Da VNSS? Valeu. Tá também o Éder Mauro. Temos também o Joaquim Passarinho e o senador Zequinha Marinho. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, pessoal. Vai ser um pouco rápido para dar tempo aí para Jovem Pan repercutir o que nós aqui viemos a falar, né? Eu vou tocar a última vez um assunto aqui de acabei com a Lava Jato. É impressionante a hipocrisia de muita gente, né? E grande parte da imprensa. Para o meu governo não tem mais Lava Jato. Nós não temos uma notícia de corrupção. Então, para nós, a Lava Jato não tem, vamos dizer, finalidade, graças a Deus. Agora, para os demais órgãos do Brasil, alguns estados, alguns municípios, vai continuar funcionando normalmente. Ontem mesmo tivemos Operação Lava Jato. Quase que diariamente temos Operação Lava Jato. O Covidão nem começou ainda. Tem estados aí que o governador já recebeu 3 visitas da Polícia Federal. A desta semana foi na Petrobras, presidente. Petrobras. De coisas que ocorreram até 2014, 2015. Então o pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, né, ou é o desinformado ou está de má fé. Ou está com dor de cotovelo. 1 ano e 10 meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação. Tá? Mas no passado você não tinha isso. Alguma coisa mais sobre Lava Jato? Na Caixa não existe. Agora. No passado tinha, agora. Tinha, né? No passado, as diretorias, né? Era tudo loteado por partido político. Então tá na cara que tinha problema. Você tem algum diretor nomeado por imposição de alguém? Não, quando eu cheguei, dos 120 principais executivos, 105 foram trocados. Dos 22 diretores, só um continuou. Muito bem. Questão Lava Jato, tá entendido? Ou eu quero acabar, ou melhor, eu já acabei com a Lava Jato. Né? Isso é para pessoas realmente que, como disse, né, não conseguem acompanhar um raciocínio, uma figura de linguagem até que a gente usa, não está de má fé, mas tudo bem. Então eu tenho muito orgulho de estar à frente do Executivo com 23 ministros, onde nenhuma suspeita de corrupção até o momento pairou sobre nós. Obviamente pode acontecer. Por exemplo, Bento, tem um ministério enorme. Enorme. Né? E foi a origem de todos os maiores escândalos que o país já teve nos últimos anos. A Petrobras está teu comando. Isso. Era toda loteada, me lembro muito bem. Pô. Eletrobras. A Petrobras Especial totalmente loteada. O BNDES, que está agora a comando do Paulo Guedes, totalmente aparelhado também. Se eu não me engano, foi na casa de R$500 bilhão o desviado do BNDES. A Caixa também tem muita coisa errada. Se der uma cutucadinha ali, vai cair muito carrapato nessa. Né? Mas tudo bem. Então, para nós, dado a forma como indicamos as pessoas para compor nossos ministérios, presidentes de bancos federais, graças a Deus está indo muito bem, ok? Vamos lá. Uma coisa rápida aqui. Eu conversei essa semana com o jogador Fernando, da seleção brasileira, que estava na Rússia e agora está jogando na China. Tá? Tem um problema, o caso Robson, eu estava vendo na internet a repercussão, me ligou o Felipe Melo do Palmeiras, daí depois liguei para o ministro Ernesto Araújo, né, o nosso chanceler, me inteirei que estava acontecendo, o Ernesto já conversou com o embaixador da Rússia, não. Nós começamos a acompanhar o caso e ver que medidas podemos tomar. Né? E se for necessário, nós respeitosamente entraremos em contato com o presidente Vladimir Putin,
para buscar a solução para o caso. O que é esse caso? Quem é o Robson? O Robson é o motorista, é uma pessoa, empregado lá do jogador Fernando, que estava lá na Rússia, que trouxe algumas malas lacradas do Brasil. É um perigo dentro. Você pega a mala lacrada, em confiança, para entregar para o sogro do jogador Fernando. Tá? E a alfândega lá abriu as malas e tinha remédio no Brasil vendido sob receita médica, mas que para a Rússia era entorpecente. Então está 1 ano e meio preso. Conversei com o Fernando, ele prestou depoimento, apresentou a receita médica, fez tudo o que tinha que fazer, mas um detalhe, quando ele foi detido no primeiro dia, ele foi posto em liberdade, porque toda a documentação foi apresentada, até que 30 dias depois ele foi chamado a depor novamente e foi preso, está 1 ano e meio preso. Então deixar claro aqui, eu vejo muita gente ofendendo aí o jogador Fernando, eu conversei com ele, tomou as providências, nós sabemos, alguns pensam que lá fora é igual aqui dentro, o Brasil aqui, o cara é preso, como eu já vi, com 8 quilos de cocaína no aeroporto, e em audiência de custódia ele vai para a rua. 8 quilos de cocaína. Aí fora não é Brasil. Se bem que o nosso entendimento, houve uma falha sim do Robson, né? Mas ele não tinha conhecimento. Estava com a mala fechada, de boa fé, e acabou acontecendo esse problema e lamentavelmente está 1 ano e meio preso. Então, esperamos nos próximos dias ter dizer em concreto o que nós podemos fazer pelo Robson. Situação complicada, né? Você já levou alguma mala, alguma coisa do colega teu? Você sabia que está levando? Você já levou? Mas muita gente faz isso, às vezes é a pé de parente, né? Muito próximo. Então fica ligado, pessoal. Saiu do Brasil, fica ligado, ok? Bem, a Jovem Pan está nos acompanhando, o programa Pinga nos Is. Agradeço aí agradeço aí ao programa Pinga nos Is, Vitor Brown, Fiuza, Ana Paula do vôlei e o Zé Maria. Obrigado aí. Bem, questão de candidaturas, né? Como eu falei, não pretendo entrar em candidaturas para a Prefeitura do Brasil, exceto em algumas exceções. Né? Te lamento aí, por exemplo, que pessoas que estavam comigo, depois racharam, tá? Viraram inimigas e agora indicam candidato a prefeito com minha fotografia do lado. É impressionante, está aqui, ó. Eu não conheço o candidato lá de Pacatuba, de Pacatuba, Ceará, mas está aqui, ó, à direita, né? Um cidadão que rompeu com a gente e agora faz campanha para o seu prefeito, que pode até ser um bom candidato, não o conheço, tá? Mas é muita cara de pau aí desse deputado federal aqui, Heitor Freire, tá? Fazer um santinho para o seu candidato usando aí a minha fotografia no momento que ele está rompido comigo, né? Por motivos eu não sei quais, mas tudo bem. Boa sorte ao candidato se for uma boa pessoa. Caso contrário, não está valendo esse apoio. Tem alguns candidatos pelo Brasil, não vou citar nomes aqui, em consideração à Rádio Jovem Pan. Quando faltarem 2 quintas-feiras para as eleições, daí sim vou avisar a Jovem Pan que vou fazer campanha para alguns candidatos pelo Brasil. Daí a Jovem Pan, obviamente, para não dar publicidade a esses nomes, diz que não vai nos acompanhar na live. Tá certo? Então em São Paulo, acho que todo mundo sabe que eu tenho um candidato em São Paulo. Em Santos também. E Belo Horizonte, também um garoto aí, até eu chamei ele de gordinho, eu peço desculpa, né? Mas ele é o mais gordinho, candidato gordinho ali, jovem, inteligente, tem tudo para dar certo. Em Fortaleza, tem um capitão lá, tá? Se Deus quiser vai dar certo, já está na frente. Em Manaus temos um coronel do Exército. E lá em Mato Grosso do Sul tem uma coisa inédita, né? Ou melhor, em Mato Grosso, uma coisa inédita, temos uma eleição solteira para o Senado. E eu estou apoiando lá uma candidata ao Senado, que é mulher, obviamente, candidata, uma mulher, é da Polícia Militar, é evangélica, e eu tenho certeza que ela tem muita chance de chegar, até porque o outro lado está muito dividido. Né? Temos bons outros candidatos lá em Mato Grosso, mas está tão dividido que eu acredito que quem fizer 20% dos votos ali, talvez um pouquinho menos, até ganha essa parada. Eu vou ficar aqui, com essa enorme divisão aqui, eu vou ficar como eu já havia conversado lá atrás com ela, né? Com essa candidata aí, que é uma tenente-coronel da Polícia Militar. São Paulo, tem 2 candidatas a vereadora, gravei para elas também. Por que gravei? Porque eu conheço ela, né? Imagina se eu for gravar para tanta gente boa que vem como candidata a vereador, ou candidato a vereador pelo Brasil. Eu simplesmente gravaria o dia todo, né? E a eleição para vereador tem uma coisa muito tranquila mesmo.
todo mundo conhece aquela pessoa na cidade. Você pegar aqui, nós estamos aqui em breve, pode ter certeza, deve ter aqui uns 200 candidatos a vereador e todo mundo conhece. Então, pouco adianta você fazer campanha para ele, tá certo? E a gente sempre apela para o pessoal, né? O voto é uma manifestação, né, tua, democrática, que você tem que pensar muito para votar. Não pode errar, pessoal. Já erramos muito no passado. Alguns acham até que errou comigo. Tudo bem, não tem problema não. Se eu não vier candidato em 22, tem aí pela frente, para esse pessoal que acha que não tem que ser. Eu tenho ali o Haddad, né, o Posse, tem o Alckmin, tem o Ciro, tem a Marina. Me ajuda aí, pô. Tem um montão de candidatos aí o pessoal escolher em 22, tá certo? Sem falar do Rio de Janeiro, também tem um candidato ao vereador do Rio de Janeiro, o pessoal deve saber quem que é, né? Continuando aqui. Bento, você está aqui hoje conosco aqui. Você vai falar o que sobre luz aqui? Mais luz para a Amazônia, presidente. Mais luz para a Amazônia? É. Sim. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui ao seu lado e num navio da Marinha do Brasil. É isso. Qual o nome desse navio aqui? É Pará. Navio Auxiliar Pará. Navio Auxiliar Pará. Tudo bem. Um dos grandes navios que operam aqui na Amazônia. Eu já andei em navios aí, hospitais da Marinha. Isso. E esse navio aqui também faz esse tipo de atendimento, né? Atendimento logístico, e é um apoio muito grande para toda a região amazônica, não só aqui para o estado do Pará. Mas é uma satisfação muito grande, depois de 2 anos, voltar para bordo de um navio da Marinha do Brasil ao lado do presidente da República. Isso aí não tem preço. Mais um ministro. E dos meus colegas de ministério também, a minha querida ministra Damares, o Marcelo Antônio. A Damares é a rainha de Marajó. O Fábio Faria. Fábio Faria já ligou para casa agora aqui. Habeas corpus garantido, hein, Fábio? Mas, presidente, o Mais Luz para a Amazônia, programa que o senhor lançou no dia 5 de fevereiro, e nós conseguimos operacionalizá-lo em 6 meses e meio. Né? E agora o senhor veio aqui para entregar isso. Aqui nós vamos atender a 42 mil pessoas, quase 11 mil famílias, que usam gerador a diesel para ter alguma energia. Nós vamos ter agora energia não só de qualidade para essas pessoas, mas de fontes renováveis. Serão placas solares que serão instaladas pela distribuidora Equatorial, que é a distribuidora aqui da região, né? É a empresa de energia elétrica. E esse programa, presidente, são mais de 3 bilhões de reais que vão atender 350 mil famílias em toda a Amazônia legal. Então nós estamos dando partida aqui dentre centenas de ações, que está também num outro grande programa, que é Abrace Marajó, conduzido pela nossa querida ministra Damares. Então é isso aí, presidente. O internauta aqui no meu Facebook, o Roger Rodrigues Pinheiro, perguntou se ia rolar uma live aqui em breve, porque o sinal era muito ruim. Ó, tá rolando. E amanhã nós estamos inaugurando aqui, entre outras coisas, Wi-Fi na praça, né? Também em 46 localidades vão ter sinais de internet. Algumas localidades aqui, só para curiosidade, né? Os nomes meio esquisitos aqui, né? A gente não está muito familiarizado, né? Mainardi, Câmara de Marajó, Retiro Grande, Piriá, São Miguel de Pracuúba, Joanês. Vamos atender 84 escolas, 7 mil habitantes. Então é outro programa que está sendo lançado amanhã. Segundo a Damares, né? É um conjunto, muitas entregas amanhã que envolve muitos ministérios, e os recursos ultrapassam R$1 bilhão. Eu acho que nunca se investiu tanto aqui na região da Ilha do Marajó. Ok? Bento, mais uma coisa, Bento? Bom, presidente, em relação à energia, luz, essa semana eu estive no Nordeste de Goiás. Pela primeira vez eu soube que um ministro do governo foi lá, não é desse governo, de qualquer governo, e nós fomos entregar luz para 400 famílias, presidente, que são assentados rurais no Nordeste de Goiás, Flor de Goiás. Fui lá com o governador Ronaldo Caiado, e o senhor não imagina o que isso significa para essas pessoas. É dignidade, é cidadania, são novas oportunidades que surgirão aí para os... De vez em quando o nosso ministro bate cabeça aí, mas é por recursos para melhor atender a população.
não tem briga por recursos para atender projetos pessoais, quem quer que seja. Não, tá? presidente, isso aí são E o nosso orçamento é um dos menores dos últimos anos, tá? Talvez o menor. O ano que vem a tendência é ser menor ainda, mas estamos fazendo o que nós podemos fazer e priorizamos, Bento, você sabe disso? É concluir obras. Tem obras de governos anteriores que falta 5% para ser concluído. E se você não concluir, aquilo vai acabar se deteriorando e perde tudo aquilo. Então a prioridade nossa é completar obras de governos anteriores. Não tem nenhum demérito nisso não, tá certo? Estou deixando bem claro que as obras não são nossas. Eu não quero inventar uma obra nova agora para ficar uma marca minha e enterrar o pouco que nós temos de recursos orçamentários e deixar de concluir obras tão importantes que falta muito pouco para poder atender a população como um todo. Presidente, nós estamos fazendo isso com todos os governos, com todos os governadores, não importa o partido político, estamos fazendo as entregas e levando esses serviços que são essenciais para toda a população. Ô Pedro, você que é o presidente da Caixa Econômica Federal, tá? Você está com uma agência barco aqui do lado, tá certo? O que você tem a oferecer para a população com essa agência da CEF, nesse barco de você aqui do lado? Presidente, a Caixa tem 2 barcos, faz o atendimento o ano inteiro, são 10 comunidades aqui no Marajó e 12 comunidades no Amazonas. Só que em breves, há 6 meses atrás, nós abrimos uma agência. Então hoje o barco está aqui porque 40% dos habitantes da Ilha do Marajó recebem o auxílio emergencial e amanhã o senhor vai fazer o atendimento no barco de um auxílio emergencial. Eu vou estar te ajudando. Não sei se... Na verdade, a gente vai ter ajuda de uma terceira pessoa, mas vai ser importante porque nós acabamos de chegar e é muito claro o impacto da população. Realmente foi muito emocionante. 65 milhões de pessoas atendidas? 67,7 e nós estamos pagando 90 milhões de pessoas todos os meses, porque ainda tem 60 milhões do FGTS e 10 milhões do Programa do Bem, que o Bruno Bianco que organizou. Nenhum país do mundo fez isso e nenhum banco do mundo fez isso. Foram então 5 parcelas de 600 já pagos e 4 de 300 até final do ano. Até 4, porque será até dezembro. O que pode acontecer é que quem foi aprovado depois pode receber 2 ou 3 parcelas. Agora, o Bolsa Família, que são 19 milhões de pessoas, todos recebem 9 parcelas. Um pouco complicado. E teve muita gente, mulheres, né, com filhos, que receberam o dobro disso. Isso. Então dá uma média próxima de 5 mil reais. Exatamente. Né? Isso dá próximo de $1.000. Quando eu fiz o discurso para a ONU, eu falei próximo de $1.000. Né? Teve até... Qual a televisão? Foi uma pessoa... Foi o Pontual que bateu em mim, que eu estava mentindo, não era $1.000 por mês. Foi alguém que falou aí, desceu além em mim. Então, por que eu falei em dólares? Porque eu estava falando para o mundo. Eu não estava falando para o Brasil, é para o mundo. E o pessoal de má fé pegou dizendo que eu estava mentindo, dizendo que estava pagando $1.000 por mês. Mas tudo bem. Mas, presidente, até nisso, nós colocamos 40 milhões de pessoas em conta em banco, presidente. Então é uma revolução. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. A região norte são 7 estados. Sim, 7 estados. Nós estamos na região norte. Tá. O Nordeste são 9 estados. Então, 8 de outubro é dia do Cabra da Peste. É isso mesmo? É isso mesmo, Fafaria? Você que é o Cabra da Peste do Rio Grande do Norte aí? Dia do nordestino. Eu não sou poeta não, mas vou ler rapidinho aqui. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece e procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, de riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou Cabra da Peste, sou do Ceará, Patativa de Assaré. Parabéns aí a todos os nordestinos do Brasil. Fala, vem cá, Fábio, vem cá. Lê esse aqui, ó. Lê o que, pô? O grupo lá que colocaram. Brasil em rima de tudo, Deus em rima de todos. Vem cá, Fábio. Bem, indicamos essa semana para o TCU, Jorge Oliveira, trabalha comigo mais de 10 anos, trabalhou, né?
ele vai para o Tribunal de Contas da União. A origem dele, Polícia Militar do Distrito Federal. Um advogado conhecido em Brasília, é um nome que teve ampla aceitação no Tribunal de Contas da União. Tá certo? E daí aquela história, se eu tivesse indicado ele para o Supremo, ia ter alguma bronca também, né? Tínhamos, Bento, aproximadamente 10 nomes que chegaram para mim, poucos de vocês tomaram conhecimento, né? Indicado para o Supremo. Bons nomes, mas eu tenho que compor. Tá? O nome deu para ir para lá é o meu. Tá? É o meu, tá certo? E todo mundo tem seu candidato nos sonhos, né? Todo mundo tem seu candidato dos sonhos, né? Agora, por vez, esse candidato dos sonhos vai ter dificuldade para ser aprovado. Vai ter um atrito aqui, acolá. E quem bota dentro do Supremo, não sou eu. Quem que bota dentro do Supremo? É o Senado. É o Senado Federal. Tá? Olha, se não tivesse tido problema, o Moro tivesse tido problema conosco, não tivesse tido demissão, hoje estaria o pessoal fazendo uma onda terrível, né? Moro no Supremo ou não tem voto em 22. Tá? Não tem Moro no Supremo. Se vai ter voto em 22, é problema teu. Não é teu, tá certo? Eu não sei se você é candidato, tem muita coisa a acontecer. Se eu estiver bem, a chance de vir candidato à reeleição existe. Se eu estiver mal, eu estou fora. O pessoal continuar batendo como bate aí. Quem não conhece o Cássio, né? Ele é abortista. Pô, baseado no quê, ô cara pálida? Tu acha que eu vou botar um cara abortista lá? Ah, ele é de esquerda. Bem, o ministro Tarcísio não podia estar lá, que trabalhou com a Dilma. O nosso ministro da Defesa, Fernando Albuquerque, não tinha que estar lá também, porque estava 5 meses trabalhando com o Dias Toffoli. Você foi promovido por quem? Pelo Lula. Pelo Lula. Vai sair agora do Ministério da... E daí, você já trabalhou com a esquerda no passado? Foi 14 anos de PT. Que posição tu ocupou na Caixa nesses 14 anos? Zero, porque o senhor é que me convidou. Pessoal, nós pegamos também, quando assumimos a presidência, nós temos mais de 20 mil cargos de comissão, apesar dos cortes que fizemos. E levantamos até alguns milhares filiados ao PT. Muita gente desce 1 e 2, R$2.000, R$2.500 por mês. Está na cara que esse cara se filiou ao PT lá atrás, tá? Por imposição do chefe dele petista. Está na cara. Eu vou chegar a demitir esse cara só porque ele é petista? Tá? E alguns desses também. Bianco, você trabalhou no passado para a administração do PT, por acaso? Né? Trabalhei, presidente. Trabalhou? Qual o problema, né? Eu tomei posse na gestão do PT, do Dilma. Tá certo. E assim vai dar para citar um montão de gente que trabalhou. Tá? Agora vamos pegar o Cássio, ele é petista, porque ele foi escolhido numa lista tríplice, não é isso? Pessoal, olha só, o pessoal que me critica, vocês estão perdendo a chance de bater em mim. E veja os reitores, que eu estou assinando o nome de reitores, veja lá, eu estou indicando o cara do PCdoB. Tem faculdade que eu estou indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT, eu estou indicando. É só pegar o dinheiro da Defesa da União. Agora vamos lá. Chega a lista tríplice para mim. Às vezes tem 3 do PSOL, filiados ao PSOL. E foram colocados lá pela militância do PSOL. Às vezes um é do PT, ou do PCdoB e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Olha o daí na moda novamente aí. A questão do desembargador também é por lista? Lista. Quem entende aqui? Lista tríplice. Alguém chega lá. Vai chegar para mim, final do ano, começo do ano que vem, uma lista tríplice para o STJ. Essa lista vai ser feita pela OAB. É a OAB que vai fazer a lista. A princípio são parecidos. Qualquer nome que eu escolha, vocês vão bater. Botou um petista no STJ. Pô, raciocina um pouquinho, pô. Quer dar porrada em mim? Dá, mas dá por um motivo justo. Exemplo da Argentina. O Macri se elegeu na Argentina há 5 anos, um discurso parecido com o meu, um dos primeiros países que conseguiu se ver livre, né, naquele momento, daquela turminha do Foro de São Paulo. Lá era a turma da Cristina Kirchner. No Brasil, nessa época, era a turma da Dilma. O Chaves já tinha morrido, se não me engano, era o Maduro, tá certo? Bem, o Macri não conseguiu fazer tudo o que queria, tinha problemas, como tem. Se você no Ministério tem problema, Beto, por vez, né, você tem problemas, quem dirá eu, pô, tem problema. Por vez, não, é todo dia. Todo dia. O que o pessoal fez com o Macri? Porrada nele o dia todo, porrada nele. Inclusive acusando ele de abortista. Porrada nele. O que aconteceu?
voltou a esquerdalha da Cristina Kirchner. Tome conhecimento do que está acontecendo com a Argentina. Em detalhe, vi hoje na imprensa, se eu estiver falando a verdade na imprensa, né? Está lá o Fernandes, o presidente, e a Cristina Kirchner vão agora, Damares, legalizar o aborto na Argentina. Deram tanta porrada no Macri, chamado ele de tudo quanto é coisa. Tá aí, povo argentino, lamento, não, que vocês merecem. Aí. Agora, se tem alguém melhor do que eu, que tem por aí, esse cara tem que aparecer, pô. Tem milhares de pessoas melhor do que eu. E melhor que vocês também. Centenas de milhares de pessoas. Agora tem que aparecer, pô. Ter coragem de disputar uma eleição. Fazer campanha, como eu fiz, né? Sem recursos, sem nada, acreditando no povo e o povo acreditando em mim. Agora, alguns tentam, não é infiltrado da esquerda, como o pessoal diz aqui nas mídias sociais muitas vezes. Não é petista, não. É gente da direita mesmo. Essa direita burra. É moleque fedelho, né? Cheirando ainda fralda, né? Tem fralda ainda. Que quando eu entrei, eu participei da luta armada em 70, lá no Vado Ribeiro, do lado do Exército Brasileiro, deixar bem claro. O pai de vocês nem tinha nascido ainda. Eu conheço essa turma de esquerda desde o tempo que o pai de vocês não era nascido ainda. E o pessoal agora se dá o direito de criticar com baixaria. Uma crítica bem feita, parabéns, com baixaria. A questão do Cássio também, olha só a questão do Cássio. Ele votou para o Battisti ficar no Brasil. Battisti que é terrorista italiano, né? Que fugiu para a França, foi para a França, depois fugiu para aqui para o Brasil, foi pego. Olha só, pessoal, em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse por 6-3 que era de competência exclusiva do presidente da República conceder ou não asilo para o Battisti. No último dia do seu mandato, dezembro de 2010, o senhor presidente Lula concedeu o asilo, certo? Concedeu o asilo para o Battisti. Ponto final, acabou, pô. Lá na frente, 2016, a turma do Cássio, né, do desembargador Cássio, numa ação, decidiu o quê? Em outras palavras, né, que não competia mais ele falar sobre o Battisti, estava decidido lá atrás. Então o pessoal vem, Battisti votou, ou melhor, Cássio votou para o Battisti permanecer no Brasil. Um mínimo de inteligência para criticar, poxa. É triste tratar dessa forma as pessoas. Outra, o Cássio é desarmamentista. Olha só, meu Deus do céu, o Cássio é desarmamentista. A história foi mais ou menos a seguinte: um fazendeiro foi assaltado e depois requeriu à Polícia Federal porte de arma. A PF negou. Né? Não havia uma confirmação, não havia comprovado efetiva necessidade. Eu não vou entrar no mérito. Bem, ele ficou chateado, entrou na justiça. O desembargador Cássio teria decidido o quê? Não compete a mim dar porte de arma. Eu acho que no Brasil, por dia, umas 30 mil pessoas são assaltadas. Então, todo mundo vai ter o direito de buscar na justiça porte de arma. Vão ter 1 milhão de portes no final do ano. Tá? E quem concede o porte é a Polícia Federal, não é a Justiça. Agora, por causa disso, o Cássio é desarmamentista. Detalhe, o Cássio é CAC. É colecionador, atirador e caçador. Então não é desarmamentista. Pancada em cima dele. Ele é amigo de petistas. Né? O Caio Coppola não vi. Desceu o cacete em mim. Caio Coppola, a mesma crítica pro general Fernando da Defesa, por favor. A mesma crítica pro capitão Tarcísio. Tá? O Bruno também está aqui, a mesma crítica para ele. O Bento foi promovido pelo PT também, a mesma crítica. Agora, o que diz o velho ditado, né? Quem até os 30 não foi petista, né? Não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. As pessoas mudam. Em 99, o pessoal de vez em quando bate em mim, né? Apoiou Hugo Chávez. É verdade. Quando o Chávez foi eleito em 99, eu achei uma coisa maravilhosa. Um colega, coronel do Exército, paraquedista, fez lá sua campanha, achei que estava bem, né? Depois fez besteira, virei um opositor dele, como sou opositor ao governo Maduro. Agora, eu não sabia que ele ia entrar naquela linha, o Hugo Chávez, né? Que inclusive levou um dos países mais ricos em petróleo e ouro à miséria, à desgraça. E lá dentro agora tem países poderosos, onde não tem democracia, tomando conta do país.
Bento, uma coisa, Bento? Não, Vou demitir você também. Petista. Tô cheio de petralha do meu lado aqui. Ô, prezado, o que vai ter amanhã, ô Pedro, sobre reflorestamento? O que você vai fazer amanhã? A Caixa assinou há 2 dias atrás com o Ministério da Agricultura uma iniciativa que se chama Caixa Refloresta para 10 milhões de árvores ao longo de 5 anos. E são árvores, presidente, para os biomas das 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E amanhã começa, o senhor planta a primeira árvore, que são 10 milhões, com um fundo da Caixa Econômica Federal, que já existe, mas que antes iria para iniciativas não triviais. Então é a primeira iniciativa que nós fazemos nesses 2 anos, com muito orgulho. Se eu não me engano, 85% da nossa energia no Brasil é de fonte limpa. Fonte limpa e renovável. Na Europa, Alemanha, outros países lá, a princípio é o contrário, né? 15% que é limpa. A média no mundo é 18%. Olha aí, Europa. Vamos copiar o exemplo do Brasil, vamos reflorestar seu país. Vamos lá? Pronamp, rapidinho, Pedro. Amanhã o senhor também vai estar assinando como testemunha um Pronamp de R$9 mil. A Caixa já tem 20 bilhões de reais de financiamento para micro e pequeno empresário, a maioria 3% ao ano. Presidente, antes do governo do senhor, a Caixa tinha para 2 empresas 20 bilhões de reais. Neste governo, nós temos para 200 mil empresas. O que antes 2 empresas recebiam da Caixa e uma não pagou, hoje 200 mil empresas que representam 3 milhões de empregos. Essa é a diferença. A Caixa é o banco de todos os brasileiros, a Caixa é o banco da padaria do seu Joaquim, a Caixa é o banco da inclusão. Mais um fake news, né? Jornal O Estado de São Paulo. Eu falo Estado de São Paulo com dor no coração. Meu primeiro emprego foi no Jornal Estado de São Paulo. Eu tinha 15 anos de idade, Eldorado Paulista. O ônibus chegava de São Paulo, aviação 9 de julho, por volta de 1 da tarde. E o jornal era de segunda, ou melhor, de terça a domingo. Segunda não tinha jornal. E eu entregava de bicicleta os jornais lá, né? Inclusive fui colaborador do Jornal Estado de São Paulo, fazendo palavras cruzadas. Tem umas 20 palavras cruzadas feitas para o Jornal Estado de São Paulo. Mas hoje, mais uma vez, o Estado de São Paulo, né? Tem a Folha, a Globo. É que eu digo, né? Bento, você quer perder o Ministério, Bento? Se você for elogiado pela Folha, pelo Globo, pelo Estadão, tu vai perder o Ministério, Bento. Vai ter olho, tá certo? Então hoje, fake news, o Estado de São Paulo, é para jogar, é para tumultuar, é para tentar desgastar o Paulo Guedes, né? Como se eu estivesse fazendo as coisas por trás dele. Está aqui o fake news hoje, que eu vou recriar o Ministério do Trabalho e Indústria. E começa a matéria. Segundo fontes da presidência, é o tempo todo assim. Segundo o assessor, segundo fontes, segundo o segundo escalão da Fazenda, é o tempo todo assim a fofocada. E botaram até nome do ministro. Não existe da nossa parte, no momento, nenhum interesse em recriar qualquer ministério. O último foi criado foi do Fafaria, né? Esperando que a Caixa Econômica, o projeto da Caixa não, que o projeto do Banco Central, que tem estado no Ministério, seja o Banco Central tornado independente, e daí volta a ter 22 ministérios. Então, mais um fake news aí da imprensa brasileira, o Estado de São Paulo. Como eu não tenho o que falar do governo, não tem que falar de corrupção do governo, que para nós acabou. Para nós não tem Lava Jato. Para mim acabou a Lava Jato. Porque nós não temos ninguém sendo investigado. Agora, para outros locais, continua a Lava Jato. Ok? Presidente, só para ajudar. Mesmo que quisesse criar o ministério, nem cargo tem. Então, você pode criar e pedindo criação de cargo no parlamento, né? Mas essa não é a intenção, não. Uma boa notícia, quer dizer, ainda não é uma boa notícia. A garotada, o ano passado, começou a reclamar do preço dos jogos eletrônicos, chips, etc. E tinham degraus lá de imposto, né? E nós conseguimos, então, passar o maior degrau de 50% para 40%. Né? E agora a molecada voltou a chiar novamente, com razão. Já conversei com o Paulo Guedes, deu o sinal verde. Já conversei com o Tossi da Receita Federal. Ele vai
Então, no ano passado, passou de 50 para 40, o maior imposto de jogos eletrônicos, e agora vai passar de 40 também para 30. Você pode estar reclamando. É muito aí, não sei que é muito, mas vai com calma, pô. Não dá para tirar tudo de uma vez, pô. Tá certo? Então, se Deus quiser, semana que vem, poderemos ter uma boa notícia sobre impostos em jogos eletrônicos. Falta alguma coisa, Pedro? Bento? Já que a gente está no Pará, né, presidente? Por que não falar de mineração? Rapaz, faz mineração aí. Você sabia que meu pai foi garimpeiro? Sim. E eu tinha no meu carro, né? Eu saí da Academia Militar das Agulhas Negras em 77, uma Brasília, e tinha um jogo de peneira atrás do carro, são 4 peneiras, que é para minerar. Diamante, fala aí, diamante. Diamante e a bateia. Tá? Meu pai tinha uma bateia de raiz de figueira. Ele dizia que era melhor porque era mais, não era tão lisa, né? Não sei. E o ouro ficava mais no fundo da bateia. Ele gostava de batear com esse tipo de material. A minha era de latão mesmo. Agora, eu faiscava, né? Nunca achei uma pepita aí razoável. Eu faiscava. Tá? Eu lembro, eu estava no Exército, na ativa, daí pintou na televisão assim: ouro na cidade de Saúde, Bahia, pé de Jacobina. Eu estava de folga, peguei mais 5 militares, paraquedistas, né? Louco para fazer aventura, fomos para lá. Ficamos uma semana, mas não achamos nada, infelizmente. O garimpo realmente, para muitos, é uma ilusão. Tá? E lá fomos em meia dúzia, e à noite, né? 4 dormiam e 2 acordados, tá certo? A barra é pesada. Mas é isso, mineração no Pará. Fala mesmo. Presidente, o senhor lançou o programa semana passada, Mineração e Desenvolvimento. É um programa que tem um espaço temporal até 2023, com 10 metas e mais de 100 ações. Mas o importante, presidente, é que a nossa mineração, a mineração do Brasil, mostrou agora, nos primeiros 8 meses do ano, o seu potencial. Batemos recorde de exportação, principalmente de minério de ferro. O senhor sabe que nós estivemos aqui em Carajás, no Pará, que é uma mineração sustentável. Trouxemos aqui os embaixadores da União Europeia, que puderam conhecer como nós realizamos mineração e preservamos a Floresta Nacional do Carajás, que é uma beleza. Então é isso que nós estamos procurando fazer com esse novo programa. A mineração é fundamental. O Pará já ultrapassou Minas Gerais em produção de minério, e é isso que a gente precisa. Minerar, gerar emprego e renda para a nossa população. Tu pegou o Covid? Peguei. Tomou o quê? Eu, na época, não pude tomar porque estava tudo... Você não foi, né? Doutor Messias não seguiu, não? Não. Pegou, Pedrão? Ainda não. E se pegar? Cloroquina, isso aí. Falei, Pedrão. Pegou vírus? E se pegar? Tá vendo aí? Todo mundo aqui. Tomei cloroquina. Tomou Marcelo Antônio. Você é a câmera da peste ruim, Marcelo. Você não precisa tomar nada, você ia ser curado de qualquer maneira. Coitado no vírus. Alguém mais pegou aqui? Alguém pegou? Tomou o quê? Não tomei nada, porque eu não tive nada. Doutor Zetone. O médico, doutor Zetone, foi você que me disse a primeira vez que eu estava com sintoma? Sim. Imediatamente, cloroquina na área. Mais alguém pegou aí? Almirante, se alguém pegar no navio aqui, quem é o médico aqui? O médico já sabe o que fazer ou não? Cloroquina, valeu. Pegou, Cid? Tomou cloroquina? Na época não tinha. Você pegou naquela volta dos Estados Unidos, né? A primeira leva. Indo para o encerramento, ontem foi lançado pelo Ministério da Infraestrutura, o capitão Tarcísio, o programa Voo Simples. Foram dezenas de simplificações que realmente vão revolucionar aí a nossa aviação. Né? Era complicadíssimo você tirar a carteira de habilitação, renová-la também, era complicadíssimo. E o Tarcísio aqui ontem foi 10. Então o pessoal que é piloto, tá, entra no site do Ministério da Infraestrutura e certifique-se, né, de quanto melhorou sua vida. E o Tarcísio disse que vai melhorar mais ainda. Curiosidade: redução da quantidade de documentos que tem que andar no teu avião, você pode transportar de forma virtual esse negócio aí. Liberação de voos comerciais em aeroportos privados. Você não sabia disso? Então, aeroporto privado agora pode ter voo comercial. Simplificação dos processos para fabricação, importação ou registro de aeronaves. Eu vi que, se não me engano, ainda existe, né? Você produz um avião da Embraer aqui no Brasil. Você tem que levá-lo para outro país, para o Uruguai, para certificar para voltar para cá. Sim, é verdade isso, né?
Parece que, eu não sei se, acho que a Azul gasta quase 50 milhões de reais por ano com essa operação. Então, vai, se Deus quiser, isso vai ser simplificado também. É isso mesmo, Ribeiro? Tranquilo? O Ribeiro tem um piloto aqui, piloto de caça, Ribeiro? Nossa, patrulha. Patrulha. Você pilota o KC-390 ou não? Não. Então vamos saltar. Então você vai saltar. Você tem um salto, né? Você é paraquedista, né? Vamos saltar lá no lago, janeiro, fevereiro. Ok? Foi dado aqui. O Cid vai, senão ele vai para Newark. Vai para Newark. Presidente, eu nunca saltei, mas eu vou também. Vamos lá, mas você fica dentro do avião lá. Pô, Pedrão. Hoje em dia, você não precisa de uma autorização prévia para construir aeroporto. Uma coisa muito importante, a permissão para operações comerciais anfíbias. O hidroavião. O hidroavião. Imagine, né, para a Amazônia. Eu falei já que eu paguei missão já por Cid, né, ajudante de ordem, para arranjar uma missão para a gente aí, esse ano, começando do ano que vem, para a região de Barcelos. Nós queremos pousar em Barcelos e queremos ali, tem ali perto um hotel flutuante. Perto não, né, longe, né? E tem um hotel também flutuante que anda naquela região lá. Eu quero conhecer e divulgar. Com essa nova medida aqui para os hidroaviões, o turismo vai facilitar, em especial quem é de fora do Brasil. A gringada, eu quero que venha para cá para andar na Amazônia, para ver que aquele trem não pega fogo. É uma mentira o que fala sobre a Amazônia. Uma mentira deslavada. Que estão de olho, não é em árvore não. Se tivesse de olho em árvore, eu ia ligar para o Pedro agora, Pedrão, você vai plantar 1 milhão de árvores aí, vai reflorestar 10 milhões de árvores, pô. E daí, né? Ajuda a gente aqui, o que a gente pode fazer? Aqui no nosso país, na Europa. Não, estão preocupados é que está embaixo da terra, né? E tem gente no Brasil que ajuda a reverberar essas falsas notícias, que ajuda sim, a mais cedo ou mais tarde, né? Aumentar a cobiça sobre a Amazônia e quem sabe até, não sei o que pode acontecer no futuro, né? Possamos até perder essa região aí. Bem, está acabando. Cid, vamos lá? Perguntas? Isso, 3 perguntas. 3 perguntas. Facebook, 28 mil. YouTube, 5 mil. Nossa, 33 mil. Pico nos Íris Jovem Pan, 62 mais 10, 72 mil. Quer dizer, perdemos para Jovem Pan de lavada, né? Ainda bem que não é pesquisa do Ibope, né? Se fosse pesquisa do Ibope, eu ia falar o contrário, né? Pelo contrário aqui, mas não é. Parabéns, Jovem Pan, Pico nos Íris. E obrigado por nos acompanhar aqui. Foco no Brasil, 6 mil. Só aqui, 110 mil. A gente acredita que cheguemos a ter aproximadamente 500 mil pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Primeira pergunta, Cid, quem que é? Zé Maria. Zé Maria. Opa. Pô, tá enrolado, né, Cid? Fazer um estágiozinho lá em Newark, lá vai fazer bem pra você, hein, filho? Como é que é? Bem áudio aí? Não, vamos lá. Calma lá, vamos lá. Manter a calma. Salve, muito boa noite, presidente, boa noite, ministro. Mas eu tenho dito, ministro, que a corrupção é como unha, tem que cortar todos os dias. O senhor diria que o seu ministério, que foi alvo aí de várias investigações, está livre 100% de corrupção? Ou o senhor tem que lutar aquela história, né, que a paz, o preço da paz é a eterna vigilância, né? Então eu queria saber se no seu ministério está 100% erradicada a corrupção. Olha, eu posso dizer para você que até o momento eu posso garantir que a corrupção no ministério não existe. Mas como você mesmo disse, a vigilância é importante, os critérios de governança são importantes. Nós temos a Controladoria Geral da União, que faz um serviço de acompanhamento, e as pessoas, como o presidente aqui colocou, que foram colocadas lá. Nós tivemos liberdade de escolher as pessoas que iriam trabalhar conosco, e o que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito satisfeito, confio nelas, mas todos estão imbuídos de que nós temos que resgatar a história do Ministério de Minas e Energia e realizar as entregas que estamos fazendo junto com toda a equipe ministerial do presidente Bolsonaro. Fique tranquilo, estamos vigilantes e vamos continuar entregando para a sociedade brasileira. Zé Maria, olha só, a Petrobras está com o Bento. Quando nós assumimos, alguns meses depois, olha que eu descobri lá um contrato da Petrobras com uma escuderia de Fórmula 1.
750 milhões de reais por 5 anos. Tá sentindo, Zé Maria, o tamanho da pancada? 750 milhões por 5 anos. Contrato de publicidade. Os 2 pilotos daquele carro, né, de Fórmula 1, tinha que ter uma bandeirinha do Brasil no capacete. Zum, zum, zum. 750 milhões. Entrei em contato com a Petrobras, obviamente, né? O Bento sabia disso. Entrei em contato com a Petrobras. A primeira resposta da Petrobras: não tem cláusula rescisória. Tem que honrar o compromisso por 5 anos. Eu falei para ele, com todo respeito, com PH, né? Com PH, resolve esse trem aí, pô. Isso é sacanagem, pô. Entra na justiça, pede ajuda da AGU. Bem, o presidente da Petrobras, poucas semanas depois, resolveu. Mas olha o tamanho. Eu não vou falar que isso é corrupção, não, tá? Que eu não tenho prova. Mas que é estranho é. Eu tô aqui com o ministro Turismo na minha frente. Olha lá, Marcelo, agora é pra você, Marcelo. Deu uma no Bento. O Bento é rico, você é pobre. Vou dar uma pancada no pobre agora aí, pra não falar que eu sou elitista, sou bato em rico. Tá? Na transição do nosso governo, Zé Maria, transição. Consultoria, uma festa, consultoria. Um ministro anterior lá, de nós, resolveu consultar, pediu um trabalho com uma firma de consultoria, se uma cidade da França, né, poderia ter uma casa lá para divulgar o nome do Brasil. Um escritório. Valeu, Marcelo. Minha resposta foi, em meia página, não. Zé Maria, preço da consultoria, 5 milhões de reais. Esse é o governo. Tem uns idiotas aí falando que ele enterrou a Lava Jato. Porra, eu tô falando o que acontece, porra. Essa é a verdade. E outra, você vai punir o funcionário, o ministro que fez isso? Ele fez legal, porra. 5 milhões. A festa das consultorias. E assim você vai achando. Damares está aqui na minha frente. Damares. Hangar de avião. Fala pra gente, Damares. Hangares de avião da FUNAI. É contigo? Esse trem é contigo? Ô, Zé Maria, guardar aviões da FUNAI. Cobrado de aluguel anual mais do que o preço dos aviões que estavam no chão. A Damares botou ratada para correr. Lembra do valor, Damares? Quantos milhões? Só um era mais de R$1 milhão. Por mês ou por ano? O avião que ia para o leilão ia custar no leilão menos de R$100 mil. Esse é por ano? É. 1 milhão, um hangar, 1 milhão de aluguel por ano para guardar um navio. No avião. E depois, esse avião que ia para o leilão ia custava menos de R$100 mil. Como é o poder público, Zé Maria? O pessoal não dá valor para isso, né? O que a gente faz? E os times de futebol? E presidente, falando de Petrobras, antes a Petrobras batia recorde de endividamento. E agora, presidente, nos últimos 2 anos, bateu recorde de produção. Por conta disso. Eu vejo aqui na minha página no Facebook, né? Bolsonaro nunca mais, você é corrupto. Posso falar um palavrão aqui? Puta que eu pariu, porra! Não fode, porra! Desculpa a linguagem aí. Não fode, porra! Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece, porra. Mas se eu fosse voltar no pesado, não estaria aqui fazendo live, tá tomando um vinho de R$10 mil aqui, não tubaína, né? Que o Pedro vai pagar depois na cidade pra gente aqui. Tá? Pô, raciocina um pouco, vê o que acontece. A gente pegamos um país destruído, moral, ética e economicamente destruído, pô. Tivemos uma pipoca da pandemia pela frente. Eu não tirei emprego de ninguém. O pessoal me cobra aqui a questão de emprego. Tá? Quem te mandou ficar em casa e você ficou, acreditou, né? Ficou, perdeu o emprego, tá na banana agora. Tá morrendo muito mais gente de suicídio, por obesidade, de coração. Tá? O preço tá aí. E eu falava lá atrás. Aí o pessoal aqui, grande parte da imprensa e também muitos internautas, né? Olha, tá menosprezando. Chegamos a 10 mil mortes, não fala nada. Lamento as mortes, lamento. Tá morrendo muito mais gente agora de outras causas do que de vírus. E o vírus é uma coisa que eu estou vendo lá, Brasília, né? Lógico, eu moro lá, né? Eu vejo altíssimas autoridades, só de tempo todo de máscara, cumprimentando assim, todo mundo pegou o vírus. É uma coisa aí quase que inevitável. Eu lamento.
Temos que tomar cuidado, sim, sempre. Quem tem uma certa idade, eu, 65 anos, estou no grupo de risco. Mas fui para o meio do povo, levei porrada. Eu sou o comandante da nação, eu tenho que dar exemplo. Para mim é fácil ficar dedicado. Eu tudo de graça, não gasto nada. Eu tudo de graça lá no Parado Alvorada. Tá? Mas fui para o meio do povo, fui ver o pessoal da Ceilândia, Taguatinga, né? Entrei na casa de pessoas humildes, uma mulher que tinha 9 dependentes, chorando, lá no mês de abril. Porrada em cima de mim o tempo todo. Certo? Agora, o que acontece? O que eu falava? Temos 2 problemas pela frente. O vírus e o desemprego. Temos que tratar os dois de forma simultânea com a mesma responsabilidade. Eu não inventei a cloroquina. A Anvisa americana, o FDA, começou a pesquisar. Conversei com o Ernesto, o ministro, que é muito criticado também, né? Ao cara de extrema direita. Estavam contentes quando estava lá o motorista do Marighella. Eles estavam contentes. Estava lá no Ministério das Relações Exteriores, né? Então consultei, Ernesto, por que a galera na África subsaariana não está morrendo ninguém? O que é natural? É morrer mais gente em país mais pobre. Malária. Malária. Valeu, Bento. Então a cloroquina, tá, era usada para 2 coisas, né? Primeiro para malária e sem querer para o vírus, que não sabia. Mas aos poucos foi vendo que em fase inicial dava certo a cloroquina. E quero repetir aqui. Qual o problema que eu tive com o ministro, que era o garoto de propaganda, o marqueteiro da Globo, né? O ministro Mandetta. Chamei o Mandetta assim, eu não sou médico, mas sou presidente da República. E ele está subordinado a mim. Mandetta, no protocolo aí, está dizendo que no teu protocolo, você só pode usar a hidroxicloroquina, né, em caso grave. Em caso grave não funciona. Aí está comprovado, né? 0. Tira o grave daí. E você, Mandetta, tem que deixar o médico decidir. Quem decide no final das contas é o médico. Almirante, igual a guerra do Pacífico. Né? O soldado americano chegava ferido, sem sangue, e não tinha mais doadores. Resolveu naquela época fazer o quê? Meter água de coco na veia do cara. E deu certo. Imagine se eu tivesse que esperar uma comprovação científica. Quantas centenas, né, talvez milhares de soldados não tinham morrido naquele momento. E aqui, uma parte de médicos começou a usar cloroquina e começou a dar certo. O doutor Calil tomou, ficou bom. O outro lá, o do Dória, o médico do Dória, como é que é o nome dele? Davi Wip. Teve o vírusinho, se curou, daí perguntaram para ele, tomou o quê? Ele ficou, desconversou, tomou cloroquina, pergunta pro meu médico, vai plantar cebola, porra. Se comeu um negócio qualquer, começar a dar certo por aí, o médico tem a obrigação de tentar mostrar, falar, tomei isso aqui, e depois apareceu a receita. Olha que cara de pau, né? Apareceu a receita médica. Tomou a cloroquina, pô. E alguns estados, governadores, verbalmente, prefeitos, proibiram a cloroquina, que foi simplesmente politizada a hidroxicloroquina, que era o remédio do Bolsonaro, né? Que eu dei até para Ema lá no Alvorada, esse remédio, o pessoal está dizendo aí. Eu ofereci sim, ela não quis, saiu correndo, pô, tá certo? Não tem problema nenhum. Agora, nós temos que tentar. Pior, ô Bento, se o navio está indo a pique, se você achar que jogar todo óleo no mar, não joga não, né? Mas tiver uma operação arriscada, você vai fazer, você vai a pique, pô, vai fazer. Aqui é a mesma coisa. E a hidroxicloroquina não causa arritmia. Quem acabou de dizer isso aí foi a Sociedade Europeia de Cardiologia. Não foi eu. Em 2016, a TV funerária, né, avisava que não tinha efeito colateral, nem causava arritmia. Em 2019, 2020, eles mudaram. E agora a Sociedade Europeia de Cardiologia diz que não causa arritmia. Perderam. Quando lá atrás, eu falei para o Paulo Guedes, o PG, né, chama de PG, meu posto de Ipiranga, né? Dá para tirar o imposto aí da vitamina D? Por quê, presidente? Olha, porque ajuda a combater a Covid-19. Vamos tirar agora. Pô. Acertamos, logicamente, né? Conversei com a Anvisa, etc. E tiramos o imposto. Fui criticado. Sem comprovação, o presidente Bolsonaro manda tirar imposto da vitamina D. Agora está comprovado que a vitamina D ajuda a combater a Covid-19. E tem governador e prefeito
que proibiu o pessoal ir na praia. Que a vitamina D de graça é na praia, tomando solzinho. Olha só como esses caras estavam errados. Né? Tudo em nome de vou salvar a tua vida. Ou ficar em casa não é para você não pegar o vírus, é para, ao longo do tempo, né, as pessoas, ao se contaminar num prazo maior, não ter filho em hospitais. E o nosso nosso ministro, garoto propaganda, marqueteiro da Globo, Henrique Mandetta, falava o quê? Fique em casa, quando tiver falta de ar, tiver fudido, né? Fudido, tá? Vai para o hospital. Daí precipitou-se a compra de respiradores, o preço que tinha no mercado. Coincidência, né? Coincidência, né? Outra pergunta aí, Cília. Tem matéria para a imprensa bater em minha vontade aí. Olha lá. Vitor Brau. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Bento. Ministro, desde novembro do ano passado está parado na Câmara o processo da privatização da Eletrobras. Inclusive, há alguns dias o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma declaração dizendo que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, trabalha contra as privatizações, que estaria travando as privatizações na Câmara. Depois disso, até houve uma sinalização positiva, os dois participaram de um jantar, fizeram as pazes publicamente, o ministro Guedes e também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Então, queria saber do senhor se, diante disso, é possível esperar que agora, com essa sinalização de uma pacificação na relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dessa melhora do ambiente com o Congresso Nacional, finalmente seja destravada essa pauta da privatização da Eletrobras e qual a importância disso para o país, ministro? Boa noite, obrigado. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela pergunta. Eu levei esse projeto de lei em mãos no dia 5 de novembro do ano passado e entreguei para o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Desde aquela época, nós temos trabalhado junto com o Congresso Nacional. Presidente, eu costumo dizer que o Congresso Nacional, o senhor conhece muito melhor do que todos nós, tem a sua dinâmica própria. Aprovamos vários projetos de lei agora nesse período, importantíssimos, não só para o setor elétrico, mas também para o setor de petróleo e gás, e vai continuar sendo assim. A privatização ou capitalização da Eletrobras, que é melhor, é fundamental. A Eletrobras, como outras empresas estatais, perderam a sua capacidade de investimento. Então, em vez de continuar prestando serviço, a sociedade está cada vez prestando menos serviços à sociedade. E é isso que nós estamos buscando, que a Eletrobras volte a ter a importância que ela teve para o país nos últimos 60 anos. E é isso que nós estamos construindo com o Congresso Nacional. O diálogo nunca terminou, continuamos a trabalhar e quando o Congresso julgar que é o momento de apreciar o projeto de lei, nós acreditamos que ele já vai estar maduro para ser aprovado. Os poderes são independentes, charmosos em si. A gente gostaria que fosse mais sério, né? Mais rápido, mas dentro de um Congresso, a Câmara e o Senado, tem os múltiplos, mais variados interesses dentro. Você foi assessor parlamentar? Foi. 3 anos? 5. 5 anos. É quase um deputado honorífico aqui. Então sabe que os interesses são muitos, certos partidos são para a privatização favoráveis, outros são contrários. Muitas vezes tem partido político que quer as estatais aí para botar os seus lá dentro, outros para fazer besteira, né? Outros até para fazer coisa boa, tudo bem, mas é um jogo de interesse enorme dentro do Congresso brasileiro. Nos comentários tem muita gente pedindo volta às aulas. Do que depender de mim, volta às aulas hoje, melhor, nem tinha interrompido as aulas atrás, tá certo? Mas quem aí determinou as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então não depende de uma vontade minha, né? Mas do que depender de mim, já conversei com o Pazuello, já conversei com o ministro da Educação, Mil também, volta às aulas o mais rápido possível. Como no que depender de mim, como já uma decisão que foi do Ministério da Saúde há poucas semanas, a volta dos torcedores nos estádios. No primeiro momento, 30% dos torcedores. Tá certo? E pessoal, esse vírus nunca vai embora, isso é uma certeza. O cara tá enjaulado até hoje, né? Ele for sair daqui a 2 anos, vai ter um cara lá, encontrar com um cara que tá com o vírus e vai pegar, pô. Tá certo? Agora, quem sabe até lá tem a vacina, né? A vacina comprovadamente
confiável, daí tudo bem. Então, no que depender de nós, nem teríamos fechado a escola. Até porque as pessoas abaixo de 40 anos, o índice de óbito é 0,0 alguma coisa, né? E assim mesmo, essas pessoas têm alguma comorbidade. Ok? Cid, outra pergunta aí? Quem? A última? Fiuza. Tá baixo. Ministro, a Operação Lava Jato já obteve quase 5 bilhões de reais de devolução à Petrobras, né, dos desvios acontecidos aí na chamado escândalo do Petrolão. E uma operação recente da Petrobras, na diretoria de abastecimento, mostrou que esse esquema, por exemplo, tinha ultrapassado o final do governo do PT. Como é que o senhor está vendo esse processo de depuração da companhia, né, da Petrobras especificamente, e na área do pré-sal, onde se criou projetos especificamente para desvios? Como é que o senhor tem visto o saneamento dessa área também? O senhor está satisfeito com as punições já exercidas? Obrigado. Olha, eu posso dizer para você, Fiuza, que eu estou satisfeito com a atual administração da Petrobras. Essa operação que teve da Polícia Federal, da Lava Jato na Petrobras essa semana, na diretoria de abastecimento, não foi sob nenhum funcionário da Petrobras que esteja exercendo qualquer atividade no momento. São de funcionários que passaram pela Petrobras e lá já não se encontram há mais de 5 anos. Então essas operações continuam, a Petrobras continua prestando serviço. Agora, quando eu digo que eu estou satisfeito com a administração da Petrobras, é como eu já comentei aqui, presidente. A Petrobras bateu recorde de exportação de petróleo, bateu recorde de produção no pré-sal. No pré-sal que nós realizamos leilão ano passado, e a Petrobras está batendo recorde no maior campo offshore, ou seja, no mar do mundo, que é o campo de Búzios. A Petrobras bateu agora recentemente quase 900 mil barris de produção de petróleo por dia. Então, presidente, eu acho que a gente pode dizer que nós estamos satisfeitos com a Petrobras e isso é que é importante. No dia seguinte que eu anunciei para o Supremo Tribunal Federal, né, a possibilidade de ir o Cássio para lá, no dia seguinte o Supremo decidiu, se não me engano, por 6-4, que as refinarias da Petrobras poderiam ser vendidas sem o aval do Congresso. Isso facilita. E em havendo essa venda, diminui o preço? Certamente, presidente, nós vamos ter novas empresas no mercado e é isso que se deseja, e isso é uma decisão do CAD, que é aquele conselho que vê justamente como o mercado está operando. E esse conselho decidiu que a Petrobras deveria realizar o desinvestimento, vender parte das suas refinarias, e isso vai ocorrer agora. E vamos ter novas empresas vão surgir, não só em cima das refinarias que vão ser vendidas, mas como outras. Eu, na próxima segunda-feira, vou receber empresários que estão interessados em construir novas refinarias no Brasil, por conta disso que está ocorrendo, presidente. Então, a expectativa é essa. Uma coisa, Pedro. Estamos aqui em Breves, Ilha de Marajó, Pará, região norte. Estamos chegando ao final. Agora você que está no meu canal aí, antes de desligar, né? Bota na Jovem Pan, Pingos isso, vamos assistir aí os finalmente, né? Desse pessoal da Jovem Pan, o que eles têm a falar sobre nossa live, quem sabe alguma crítica, é bem-vinda, tá certo? Ou até mesmo novas informações. A todos, em especial aí o Fiuza, Vitor Brau, Zé Maria, um abraço a todos vocês. E Ana Paula, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, boa noite.